Olá! Aí ó, nós aqui de volta, né? Fiquei um tempão sem fazer vídeo aqui, tem outras questões para resolver, né? Não sou um profissional, né, do jornalismo ou do YouTube, sei lá. Mas enfim, a gente tem que se comunicar. Esses dias uns alunos meus durante aulas, né, falando sobre outras questões, falando sobre a IDA, o assunto da aula era geopolítica internacional, e aí comentamos um pouquinho sobre a participação do Brasil no G20. E aí alguém lembrou que a semana passada, retrasada, sei lá, o nosso presidente, o ilustríssimo senhor Jair Bolsonaro, fez uma viagem, né, até a Itália lá, participou de um encontro do G20, entre outras papagaiadas, né, andou lá com um fascista italiano, né, coisa bizarra, mas enfim, né, é, faz parte. Eles não, ou não estudam o que é fascismo e os métodos do fascismo, ou é porque gostam mesmo e estão mesmo nessa vibe fascista, que é uma vibe mundial até, né? Existe uma extrema direita global se articulando, né? E o viés dela é fascista, né? Eu até acho que o Bolsonaro nem sabe o que é ex-direito, mas gente que está com ele, que o orienta, como os filhos, por exemplo, que já são um pouco mais espertinhos, eles sabem, né? Mas isso parece ser calculado, parece que há um nicho eleitoral aí que eles não querem perder. Eles querem conquistar esses caras e não vão perder, então por isso essas loucuras. Mas andar com um fascista na Itália e ainda vai lá fazer uma homenagem aos pracinhos brasileiros, acho um negócio meio esquisito. Mas tudo bem. O assunto nem era esse exatamente que eu queria tratar aqui. O assunto, na verdade, é o calote dos precatórios, né? Todo mundo está vendo aí, a Câmara aprovou com uma margem muito pequena de votos, talvez isso até seja revertido, né? Que é uma mudança, uma permissão que está sendo dada ao governo para furar o teto. Toda aquela construção que foi feita ali em 2016, no governo do Michel Temer, logo após o impeachment da Dilma, tá? De criar um limite para gasto público, né? Eu na época olhei para aquilo e falei, bom, se isso for temporário, isso faz todo o sentido. Por quê? Porque o grande problema do governo Dilma é que ele não conseguiu sair da enrascada em que o governo Lula havia enfiado a Dilma. Dilma não é culpada por aquele desastre total das contas públicas brasileiras, pelo menos não totalmente, né? Ela, tudo bem, não conseguiu sair daquela armadilha, mas a armadilha foi criada pelo Lula. O primeiro governo do Lula foi um governo muito responsável economicamente falando, né? Não investiu sim para combater a pobreza, investiu sim em programas interessantes. É bom lembrar, o ProUni foi criado no primeiro governo Lula. A expansão das universidades federais começou no primeiro governo Lula. Os investimentos sociais, como o próprio Bolsa Família, né, foi criado no primeiro governo Lula. Então, assim, o primeiro governo Lula foi um governo já de viés muito social, de muito investimento social, mas com a pegada de responsabilidade fiscal, que é uma herança do governo FHC. Você pode ter todas as suas críticas em relação a Fernando Henrique Cardoso, mas nesse sentido, o governo dele deu uma sanidade econômica, né? Deu organização econômica para o Brasil, né? Deu até, sei lá, uma inteligência econômica para o Brasil e nos entregou a lei de responsabilidade fiscal. Porque antes, e eu lembro, eu sou de cidade do interior, mas isso valia para qualquer cidade, um prefeito estava nem aí se ia deixar dívidas e mais dívidas para o prefeito seguinte, folhas de salário atrasadas, um monte, porque não acontecia nada com ele. Nada, simplesmente nada. Ah, deixou uma dívida aí de sei lá quantos. E às vezes a dívida era para corrupção, o que é pior ainda, né? Tinha aquelas dívidas que eram tipo Maluf, né? Roubo mais fácil. Roubei um pouquinho aqui, mas fiz um pouquinho ali, então tá tudo bem. Maluf era assim, né? Fazia uma ponte, a ponte custava 10 milhões, ele roubava 5, fazia a ponte com 5, e aí pedia mais 5 depois com um aditivo, terminava a ponte e falava, ah, fiz a obra, mas roubou, né? E às vezes era mesmo só para negócio mal feito, prefeito irresponsável que gastava muito mais do que podia. Tinha muito disso.
Aí o outro prefeito entrava, não conseguia lidar com aquilo, mas ele não era obrigado a pagar as contas do prefeito anterior. Então ele podia também meter o pé na jaca lá e tá nem aí, né? Fazer a gestão. A partir da lei de responsabilidade fiscal, o Brasil virou um país civilizado nessa questão. Nessa questão, o Brasil é primeiro mundo. Né? Começou a se organizar as contas de maneira que um prefeito não pode deixar para o outro uma dívida que vai inviabilizar a gestão dele. Ou ele pode ser responsabilizado criminalmente, até com o próprio patrimônio, inclusive. Está na lei. Se acontece ou não, isso é outra conversa. Mas assim, está na lei. A lei brasileira hoje é muito eficiente nesse sentido. Né? É só fazer cumpri-la. Aí já é uma outra questão, mas ela existe. Lei de responsabilidade fiscal. No final das contas, foi um período saudável para o Brasil. E isso reverbera o mundo afora. O mundo olha para a gente com mais respeito. No governo Fernando Henrique e no governo Lula, no primeiro governo Lula, de 2003 a 2006, as contas públicas estavam em ordem, o Brasil estava pagando suas dívidas externas, tanto é que quitou do FMI em 2005 ou 2006, uma coisa assim. Quitou. Histórico isso. Né? Tinha outras dívidas, não era só essa, mas quitou a dívida com a FMI, que era a mais famosa delas, no governo Lula, mas isso começou no governo FHC. Então, assim, teve todo um período de organização da economia, teve o Plano Real, contribuiu para isso, fim da inflação, que é a maior revolução econômica que o Brasil teve. Você não tem como melhorar a vida dos pobres sem que a moeda dos pobres, moeda de todo mundo, mas especialmente a moeda dos pobres, pare de perder valor. Ela não pode ficar perdendo valor todo dia. Pô, se eu tenho 100 reais hoje, amanhã o meu 100 reais vale já 98 e a semana que vem meus 100 reais estão valendo 80 reais e no mês que vem meus 100 reais estão valendo 50, porque era isso que tinha antes com a inflação fora de controle. Então a revolução social promovida pelo governo Lula não seria possível sem a revolução econômica feita no governo FHC. Daí que é preciso pensar o Brasil nesses, na minha visão pelo menos, com esses dois vieses. O viés que o FHC impôs ao governo dele foi muito positivo ao Brasil. O viés que o Lula impôs ao governo dele foi muito positivo ao Brasil. Ah, mas é corrupção. Meu amigo e minha amiga, como diria Dilma. Né? Meu amigo e minha amiga. Quero dizer a vocês que a corrupção sempre existiu no Brasil. Quando Portugal nos governava, havia corrupção. E bastante. De portugueses, inclusive. Depois de brasileiros. Quando éramos império, corrupção graçava. Né? Quando viramos república, mesmo mal formada ali na República do Café com Leite, que era um negócio meio bizarro, corrupção. Governo Vargas, corrupção. Juscelino Kubitschek, corrupção. Governo dos militares, corrupção. Né? O que você talvez não tinha antes era liberdade de imprensa para denunciar esses casos de corrupção. Governo Collor, governo FHC, governo Lula, governo Dilma. Né? E aí você vai só mudando as estratégias. Né? Tem corrupção que parece que não é, mas é. Um exemplo dessa é o orçamento secreto, as emendas do relator. Aquilo ali é um mensalão institucionalizado, legalizado. Né? Se você achou crime o mensalão lá de 2005, que o Roberto Jefferson denunciou, esse aqui dá de 10-0 naquele. É muito mais dinheiro, muito mais organizado. Superfaturamento de tratores, deputado que comprou trator para outro estado, tipo assim, um deputado do Mato Grosso do Sul apareceu lá em 2020 comprando trator para Paraíba, sei lá. Né? O outro lado do Maranhão comprando tratores para o Rio Grande do Sul. E o pessoal acha que está normal, está tudo certo. E superfaturado, né? Trator, preço trator top, né? Enfim. E o desse ano vai ser maior ainda. E com essa permissão que a Câmara deu ao governo, abriu uma folga no orçamento de 100 bilhões. E enfiou ali ainda uma pedalada gigantesca nos precatórios. Quem tem direito a receber alguma coisa do governo, dinheiro para receber do governo na forma de precatório, vai se perder de vista o pagamento desses precatórios. Deveria pagar não sei, acho que 40 e poucos, 30 e poucos bilhões em precatório, não vai pagar nada. Isso é pedalada. Isso derrubou a Dilma. E a Dilma eram 2 decretos, né, que acho que não dava 40 milhões de reais. A gente está falando aqui de bilhões de reais. Uma pedalada, a maior pedalada da história. Pedalada é crime de responsabilidade. Vai acontecer alguma coisa? Acho que não, porque o Congresso está todo ali envolvido.
Nesse ponto, o governo Bolsonaro foi muito eficiente. Lógico que a ideia não foi dele, né? A ideia deve ter sido do Ciro Nogueira, do Arthur Lira, do Valdemar da Costa. Aquele pessoal do Petrolão, do PT, que agora está junto com o Bolsonaro no orçamento secreto, no Tratolão, que é o nome que está se dando esse negócio. Né? Então, dinheiro dos precatórios e abriu ali uma possibilidade de furar o teto na questão de investimentos tipo Bolsa Família. Ele interrompeu o Bolsa Família nesse último mês, agora em outubro, um programa histórico, reconhecido mundialmente. Então eu vou fazer um vídeo só sobre o Bolsa Família, né, para ver o tanto que vai ser uma tragédia isso que aconteceu. Porque esse novo programa ele só está melhorando a questão do Bolsa Família no dinheiro. Está saindo de média R$ 180 em média para 400. E parece que vai aumentar o número de pessoas também. É um programa com cara de eleitoreiro, né? Um ano de eleição, o cara aumenta o dinheiro dele ali, né? Investir, tudo bem, faz parte, política é assim, todo político é assim. Quem acreditou que esse senhor era diferente é porque não prestou atenção nele ao longo da vida política dele. Ele é um político do centrão, sempre foi e nunca mudou. Né? Ele é do baixo clero ainda. Aí por isso talvez ninguém sabia nada dele, nem de bom nem de ruim. Só quem prestava muita atenção. Tipo eu sabia que ele não era uma boa pessoa. Mas né, não consegui convencer ninguém disso. Nenhuma pessoa acreditou em mim. Mas enfim. No fim das contas, o que você tem? Você tem uma imensa de uma pedalada fiscal. Para quê? Para financiar investimentos de parlamentares, dinheiro na veia de parlamentares o ano que vem, para investir nas suas bases. Mas o povo não ganha com isso? Ganha, lógico que ganha. Se a obra chegar, se a máquina, no caso dos tratores, se chegar em alguém, se chegar nas cidades, nas zonas rurais, ou área urbana, não sei o que esses deputados vão investir também, é legal. Mas não precisava ser desse jeito, né? Dando uma pedalada gigantesca. Isso aí é um crime de responsabilidade. Mas vai ser bom para o povo. Vai nada, porque isso afeta a confiança internacional no Brasil. É isso que meus alunos observaram numa aula. O mundo olha para a gente e fala, que tipo de país é esse que não leva a sério suas contas públicas? Que uma regra vale, mas aí de repente muda a regra e inverte tudo só porque o presidente quer ganhar a próxima eleição. Isso não é um país sério. Como que um investidor de grande porte vai pensar no Brasil, no médio e no longo prazo? Vou investir meus bilhões aqui nesse país, porque daqui a 5 anos eu consigo de volta. Será mesmo que alguém acredita na gente? Você acreditaria, se você tiver 5 bilhões de reais, de dólares, sei lá, para investir num país qualquer, você escolheria o Brasil? Você confiaria na política brasileira, da maneira como ela é feita, mudando regra só de acordo com o calendário eleitoral? Você confiaria no Brasil? Se você, olha, se eu tivesse dinheiro, eu faria igual o Paulo Guedes. Paulo Guedes tem razão. Ele só está errado de estar no Ministério da Economia fazendo isso. Né? Mas ele tem razão, deixa o dinheiro no exterior, que é muito melhor. Se proteja. Né? Coloque seu capital em dólar, que aí ele está protegido. Porque ninguém vai confiar na gente desse jeito, com esse tipo de atitude. Mas é isso que temos, então não dá para reclamar muito. Agora, considerando, né, esse aumento aí do valor vai ser Auxílio Brasil, né, que seria um Bolsa Família turbinado, o presidente pode se dar bem com isso? Pode. Isso pode reverter alguns votos? Pode sim, talvez não revertam todos, mas alguns votos vai reverter, isso aí sempre funciona. Inclusive o Bolsonaro acusava o PT, a direita brasileira sempre acusou o PT de usar isso eleitoralmente. Isso nem sempre era verdade, né? Também não é assim, todo mundo vota só porque está ganhando ali uma ajudinha do governo, porque as pessoas não são idiotas, né? Que é ajudinha de governo o quê? Isso é dinheiro de imposto, é dinheiro das pessoas. É bizarro isso, o governo tira dinheiro da sociedade, aí devolve dinheiro para a sociedade e a gente, obrigado, senhor presidente. Para com isso, né? Tudo bem, a pessoa que está ali passando fome ficar agradecida e, legal, né, que fizeram isso. Beleza, né? Reconhecer que isso é uma boa ideia, eu reconheço. Sou super a favor de programa de transferência de renda. O modelo desse Auxílio Brasil é ruim, tá? Eu vou fazer um vídeo demonstrando isso. O Bolsa Família era muito melhor. A única coisa boa desse Auxílio Brasil tá aumentando o dinheiro de 180 para 400 e tá ampliando o número de famílias atendidas. Sei lá, agora não sei quem é que vai ser atendido, porque o cadastro do único do Bolsa Família tá lá, não sei se vai ser usado, não entendi até agora. Ninguém sabe, é um programa saído assim do nada, arrancaram aquilo, tá aqui o negócio.
Parece que só para mudar o nome. É eleitoreiro, tá na cara que é eleitoreiro. Tomara que funcione, óbvio, porque a gente está falando do povo mais pobre, do povo comum, do povo popular, daquilo que deveria ser a prioridade única, central e absoluta de qualquer governo. A pobreza, a miséria, a fome não é interessante para nenhum governo, seja esquerda ou direita, não faz diferença. Deveria ser a única pauta de qualquer governo, qualquer um. Prefeito, governador, presidente, deputado, senador, deputado estadual, vereador, né? Essa é a pauta. Como que pode o príncipe do agronegócio tem ali súditos, né? O rei do agronegócio mundial tem ali dentro de seus súditos gente comendo do lixo. A gente bate recorde de exportação de carne bovina e as pessoas pegando osso para roer, para fazer sopa. Isso é um absurdo, isso é uma vergonha mundial e o mundo inteiro está vendo isso. Se antigamente a fome graçava, né, também, se espalhava pelo país e era profundamente triste, terrível a fome antes, a imprensa não conseguia informar e não havia rede social e essa coisa da internet. Então o mundo talvez não sabia do desastre. Por exemplo, durante a ditadura militar, que nem que fica elogiando aí, como se fosse uma maravilha. A fome é pavorosa, além de outras questões piores aí, que eu já até fiz outros vídeos no passado. Né? Analfabetismo, os militares entregaram 30% da população analfabeta quando eles saíram do poder. Agora está em 7, 8%, que é muito ainda, mas nem se compara. Então vem com esse papo. Voltando, né? E fechando o vídeo para não ficar longo demais. No fim das contas, o que se percebe é o seguinte: o bolsonarismo ele abandonou aquele discurso de seriedade com as contas públicas. Aquele papinho liberal do Guedes era furadíssimo também, porque ele está incentivando essas coisas, ele está nesse governo. Se você está nesse governo, você é o ministro da Economia, você concorda com tudo isso, você pode ser qualquer coisa menos um liberal. Mas nem de longe você é um liberal. Né? O Guedes está muito apegado ao poder. Acho que ele não quer ter na biografia dele que ele desistiu, que não deu certo. Ele fica aí tentando, sei lá o que ele está tentando. Acho que nem ele sabe. Mas é uma vergonha para ele, para a biografia dele. Paulo Guedes não é idiota. Nunca foi. Né? É equivocado sobre o Brasil. Ele não entende o Brasil, ele não conhece o Brasil. Ele não sabe, nunca vivenciou as dores do nosso povo. Não entende, não compreende. Esse é o problema dele. Mas burro ele não é. O presidente pode até ser, até acho que é, né? Mas é inteligente, o presidente é esperto o suficiente para captar apoios em certos setores da sociedade que acreditam em conversa fiada. Porque se você ainda acredita que Bolsonaro é uma saída interessante para o país, por quê? O que de verdade melhorou em 2019, 20 e 21? A reforma da Previdência, lá em 2019, já são 2 anos e meio, e nem reformou de verdade a Previdência. Deu privilégio, manteve privilégios de quem já tinha privilégio, deu aumento de salário para militares e militares não entraram na reforma. O maior rombo da Previdência são os militares. E receberam aumento de salário e ficaram fora da reforma. Por que aquilo foi bom? Aonde foi bom? Qual é a outra grande revolução? Privatizações? Nada. Tem nada. Nada de fato. Só fome, miséria, pobreza, desastre. Política ambiental? Não existe. Política econômica é uma tragédia. Política de saúde? Todo mundo viu aí a pandemia, o que aconteceu. Política de educação? Eu sou professor. Eu não vi nada. Nada. Não chegou nada pra gente. Não chega nem nada, não chega nem coisa ruim pra gente. Simplesmente não chega. Então é bizarro, tá? Pelo amor de Deus. E essa questão desse orçamento esquisitíssimo que estão tentando aprovar, e tomara que a Câmara derrube isso aí. Tem partido aí que entrou nessa loucura, tipo o PDT, né, do Ciro Gomes. O Ciro Gomes está nervoso aí, suspendeu a candidatura. Que se ele virar os votos dos deputados do PDT, esse negócio já não passa na segunda votação da Câmara. E fora que é tudo para um orçamento secreto. Você está aprovando um valor de 100 bilhões para que o governo use isso sem nem dizer para quando, como, que dia, que critério está sendo. Isso aí até o Supremo está interferindo nessa questão, né? O fato dele não ter transparência
na aplicação das emendas do relator. E o mundo vê isso, não é que eu vejo, o mundo vê isso. Então como que alguém vai investir no Brasil? O Brasil precisa de dinheiro novo. Como que a gente vai vir dinheiro novo assim? Quem investiria num país assim? Desse jeito? Pois é, nenhum. Esse é o ponto. Nós voltamos a falar mais sobre isso. Tem que fazer um vídeo sobre Bolsa Família, isso é importantíssimo. Vou fazer. É que dá trabalho. Estou pesquisando algumas coisas, esse negócio é meio chatinho, mas vamos lá. Vou conseguir. Beleza? Valeu, obrigado aí. Até mais. Né? A gente volta a qualquer hora aí.